E eu quero começar pela China, pela Janja. Lula, Janja, Xi, o imbróglio do TikTok, as redes. Eu começo assim. Para todo mundo, do governo, para o Lula, para a Janja, para todo mundo. Esse programa tem uma vinheta. Quando se dá pirulito para a extrema-direita, quando a extrema-direita não precisa fazer nada, precisa jogar parada, que já é uma soma monumental de mentira, indignidade, pilantragem, etc. Mas, às vezes, vai bem, pode jogar parada, Arthur. Sim. E por isso nós criamos uma vinhetinha. Tá aí a vinhetinha, vai bem? Pirulitos para a extrema-direita. O Lula faz uma viagem à China muito bem sucedida. Muito bem sucedida. Foi à Rússia, aí apanhou porque foi à Rússia. Como é que vai a Rússia? Tem de ir, tem de falar com todo mundo, né? Porque senão ninguém vai perguntar por que é que o nosso Trump, nosso deles, né? Por que o Trump está na Arábia Saudita, foi para a Arábia Saudita, fez lá um acordo trilionário com o Bin Salman, que costuma derreter os seus inimigos em ácido, né? Em país estrangeiro, além de dar presentes, relógios e colares para Jair Bolsonaro. Vai ganhar avião do Catar, obrigado, avião do Catar, e tal. Né? Aí não pode falar, não, tem essa bobagem. A viagem à Rússia foi bem sucedida, à China foi bem sucedida, com pelo menos 27 bilhões de dólares de reais em investimentos só na área de combustíveis, né? Fora os investimentos todos. Nós vamos falar de China ainda aqui hoje, né? Porque o Bolsonaro concedeu uma entrevista e falou que ele não quer a China no Brasil. Alô, agronegócio, ele não quer a China no Brasil. Aí o presidente vai na China e aí, por algo que eu lamento dizer é impróprio, a primeira-dama ganha o noticiário. Já há uma perseguição a ela evidente. Ela já é alvo de fake news. Mas eu não quero que ela, porque é alvo de fake news, ela passe a ter um comportamento vexado, ela passe a ter um comportamento rebaixado, ela passe a se intimidar. Não é isso. A questão é que há coisas que são próprias e há coisas que são impróprias. O chefe de Estado é o Lula. Ela não é uma co-chefe de Estado. Aliás, sobre feminismo, machismo, eu tenho uma pergunta, Valio Bene, que eu considero irrespondível na sua eloquência. Qual? Arthur. Vocês já viram marido de chefe de Estado, mulher, dando opinião em alguma coisa? Não. Não tem marido de chefe de Estado que é mulher? Tem. Eu nem sei se a Angela Merkel tinha marido, acho que tinha. Aliás, vai bem, você é rápido nisso aí, veio. Alguém viu o marido da Angela Merkel, o companheiro da Angela Merkel, a companheira, seja lá o que ela tivesse, como a principal governante da Alemanha, dando opinião em alguma coisa? Mesmo quando a nobreza britânica, a nobreza do Reino Unido, a rainha, alguém viu o príncipe Philip, marido da Elizabeth, se metendo em alguma coisa? Angela Merkel é casada desde 98 com um professor de química quântica. Isso, olha aí. Ele estava tão ocupado com a química quântica, vale bem, que ele não tinha tempo de ficar dando opinião. Não tinha. Sobre nada.
Porque essas coisas têm implicações políticas. Está tendo. Ah, vai entrar agora na onda da extrema-direita? Não, não entro na onda da extrema-direita, eu entro na minha onda. Há o certo e há o errado. Há o próprio e há o impróprio. Agora, essa compulsão por ser notícia quando não é o caso de ser notícia, aí não dá. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, uma mulher, uma gata, diga-se de passagem, né? Parece braba. Chique. Ela tem marido? Não sei. Há o próprio e há o impróprio. E o impróprio tem consequências. Ou se começa, assim, ou se põe um freio naquilo que é obviamente errado, as coisas... Ou o governo acaba consumido, fazendo coisas certas, acaba consumido por besteira. E não sou coach do governo. Se quiser continuar nessa, manda brasa. Que eu continuarei a fazer e a falar aquilo que eu acho que eu tenho que fazer e falar. Não preciso de autorização de ninguém. Quando eu decidi lá ler a sentença, o PT me achava o capeta. Eu decidi ler a sentença do Sérgio Moro e não encontrei prova contra o Lula, eu fui e escrevi. E aí passei a ser o capeta do outro lado, eu não estou nem aí. Este programa tem um lema que vem da arte poética de Horácio, o poeta latino. Lembra de cabeça, Vale Bem? Est modus in rebus? Est modus in rebus. Ah, tá. Há uma medida nas coisas. Ultrapassar a medida é gerar problema. Dizia Horácio, era sobre poesia. Ultrapassa a medida e fará má poesia. Se não souber o que cortar, faz má poesia. E se cortar demais, também faz. Est modus in rebus. Do que é que eu estou falando? Vamos lá. Vamos lá, uma fala da primeira-dama Janja da Silva causou constrangimento durante o encontro entre os presidentes do Brasil, Lula, e da China, Xi Jinping. Janja teria comentado com o líder chinês os efeitos nocivos do TikTok, plataforma chinesa de vídeos curtos que impactariam sobretudo crianças e mulheres. Segundo informações obtidas pelo portal G1 com pessoas que participaram da reunião, Janja teria pedido a palavra para falar sobre os efeitos da rede social, destacando que o algoritmo da plataforma estaria favorecendo o avanço da extrema-direita no Brasil. E todo mundo confirmou de várias fontes que o governo chinês ficou agastado, até a mulher do Xi teria ficado. O negócio é o seguinte, e o Lula tentou explicar o que aconteceu em relação à fala da Janja, e com a devida vênia explicou mal. Eu insisto, não existe co-presidência. A presidência da República não é exercida por um casal. A presidência da República é exercida por Lula. Assim como quando se tem uma chefe de governo, uma chefe de Estado mulher, também não é o casal. Eu insisto, maridos não acompanham, aliás, as chefes de Estado mulheres. Ah, mas as mulheres virou uma praxe. Então tá, mas cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Não é mesmo? Aí o Lula reclamou do vazamento, só que a reclamação que ele fez do vazamento é uma reclamação sobre coisa de gente que estava com ele. Ficou parecendo
que é um troço que vem de fora. Não é. Vamos lá. O presidente brasileiro explicou que ele próprio teria feito a pergunta a Xi Jinping e não a Janja. Lula ainda criticou, sem citar nomes, quem vazou a informação para a imprensa. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. O ministro incomodado a que ele se refere, segundo todas as citações, seria o Rui Costa. Consta que o Rui Costa e a primeira-dama não são exatamente, eu vou usar aquela metáfora que eu gosto de usar, Vale Bene, tomada de empréstimo de uma outra pessoa. Consta que eles não são da mesma enfermaria, né? E não se dá muito bem, e não sei o quê, então aí fica o Rui Costa, teria vazado, ninguém se manifestou a respeito. Mas eu tenho uma outra correção a fazer na fala do presidente. Não existe nada de pessoal e íntimo quando dois chefes de Estado se reúnem. Você pode ter assuntos que são considerados de segurança, que não podem vazar, e nessas circunstâncias costumam estar apenas os chefes de Estado e os devidos intérpretes. Reunião que tem ministros, reunião que tem presidente do Senado, reunião que tem representante da Câmara, reunião que trata de assunto público, não é assunto pessoal, não é assunto privado. É assunto que diz respeito ao interesse nacional. Est modus in rebus. Não se deve brincar tanto com a própria sorte, não se deve brincar tanto com a sorte do país, não se deve ter certas licenciosidades com assuntos que dizem respeito ao interesse nacional. A minha tolerância para essas coisas é muito baixa. Eu acho que o governo Lula é muito melhor do que a imprensa diz. Há uma prevenção contra o governo evidente por causa da questão fiscal, que também é noticiada de maneira porca. Eu não tenho que esconder nada do que eu penso. Ainda ontem eu falava do desempenho, falei do Bank of America, falei do desempenho da moeda brasileira, hoje está aí de novo sendo noticiado, porque aqui você viu antes, ouviu antes. Eu acho que o governo tem marcos importantíssimos, tem adversários boçais, enfrenta ainda hoje articulações de natureza golpista, e a minha tolerância para isso também é muito baixa. Agora, tolerância para desarranjo, deslumbramento, coisas fora da função e da atribuição, aí também é baixa. Também é baixa. Já é muito difícil fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa errada, então. E aí o Lula, tentando explicar, fez uma fala absolutamente desastrada. Tenha certeza de que tentou dizer outra coisa. Mas, Vólio Bene, aí ele não deu um pirulito. Um pirulito quem deu foi a Janja. Ele deu um saco do quê, Vólio Bene? Ele deu um saco do quê para a extrema-direita, Vólio Bene? O quê? Do quê? Põe a vinheta aí. Ah, tá. Agora que eu entendi. Pirulitos para a extrema-direita.
Vai, Lula, dá um saco de pirulito para a extrema-direita. O que aconteceu? Item C. O presidente disse em seguida que conversou com o presidente Xi Jinping para que esse mandasse ao Brasil alguém de sua confiança para discutir o caso do TikTok em particular. A oposição se aproveitou da fala um tanto atrapalhada para acusar Lula de querer subordinar as redes sociais ao controle chinês. Perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. E eu concordo que é preciso regulamentar. Eu sou um grande defensor da regulamentação. Mas ainda sobre a intervenção da Janja, o presidente disse: o fato de minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e resolveu falar. Leve um especialista em redes. E diga, e agora meu especialista em rede vai falar. Em nome do governo. Porque nós temos isso aqui, inclusive no governo. Eu entendi que o Lula falou, e me parece que é isso, que é a única coisa possível, que viria alguém da China para ver o negócio do TikTok, porque, no fim das contas, é claro que tem influência do governo chinês no TikTok. Agora, ficou parecendo que vem um cara do Xi aqui, da confiança do Xi, para cuidar da regulamentação das redes aqui. Imagina, isso caiu como uma bomba de pirulitos para a extrema-direita. Olha aí! As redes que têm de ser regulamentadas, agora fica parecendo que é intervenção chinesa. Essa gente toda que fica beijando os pés do Trump que determinou, aliás, isso vinha até do governo Biden, o TikTok vai ter que ser vendido nos Estados Unidos. Quem está querendo controlar o TikTok para valer nos Estados Unidos são os Estados Unidos. Ali sim não se admite a divergência. Porque o TikTok rouba dados, não sei o quê. As redes sociais hoje, todas entregues ao governo Trump, lá sim a questão da liberdade nas redes tem de ser discutida, tem de ser debatida da forma como está. Agora, fez-se um melê desgraçado com esse negócio. Já é muito difícil fazendo a coisa certa. Nós já vivemos dias, e aqui a gente fala tudo, nós já vivemos dias em que um deputado faz um vídeo mentiroso e é elogiado por sua habilidade, inclusive por colunistas. Não é que ele é elogiado nas redes de extrema-direita, elogiado por colunistas da grande imprensa. Nossa, que pessoa sagaz! Agora, dando aso, dando oportunidade a que se faça zerda, aí, meu filho, é mel na sopa. E uma viagem importante, cheia de conquistas, fica tisnada por inabilidades, falas impensadas e comportamentos inconvenientes. E claro, quem tem de explorar, explora, né? O Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao UOL hoje. Não vamos falar mais dela daqui a pouco. E já mandou bala, já aproveitou
Vai para a aspa dele. O que ele falou? Vai lá. Ele falou o seguinte, Reinaldo, você vê o Lula foi lá fora, para a China, né? Dá vergonha de ver o comportamento dele, dá vergonha ver a Janja pedindo, demonstrando a questão do TikTok, que tem que haver uma certa censura aqui, que atrapalha a educação das crianças, entre outras coisas. Dá vergonha de ver isso aí. Não quero isso para o Brasil, foi o que ele disse, é só vexame em cima de vexame. Não dá vergonha de nada quanto ao conteúdo, não, porque está certo. O conteúdo está certo. O conteúdo é o correto. Preciso mesmo. O problema é que há modos de fazer. E há aqueles que têm a competência para fazer e os que não têm. Convém parar de abusar da sorte. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, reagiu à fala de Bolsonaro. Vamos lá. A ministra das Relações Institucionais disse o seguinte: quem envergonhou e continua envergonhando o Brasil diante do mundo é o réu Jair Bolsonaro. Ofendeu presidentes de países amigos, criou crises com parceiros comerciais importantes, a começar pela China, o maior de todos. Prestou continência à bandeira dos Estados Unidos, demonstrando toda a sua subserviência a interesses estrangeiros. Olha, a subserviência do Bolsonaro aos Estados Unidos é evidente, ficou demonstrada de novo na entrevista concedida ao UOL nesta terça-feira, nesta quarta-feira. Isso é evidente, né? Conseguiu não criticar as tarifas contra o Brasil, né? Isso é evidente. Agora, podia parar, né? Insisto, de facilitar a vida de alguns adversários que são também adversários da democracia. E Lula falou da Rússia também. Vamos lá, vai. Lula falou hoje por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Uma nota divulgada pela assessoria do Palácio do Planalto diz que o brasileiro estimulou o presidente russo a comparecer à reunião de negociação entre Rússia e Ucrânia, marcada para ocorrer em Istambul amanhã, dia 15 de maio, né? Reconhecendo que a composição das delegações de negociadores é uma prerrogativa soberana dos chefes de Estado, isso segundo a assessoria. Mais cedo, durante a entrevista coletiva em Pequim, Lula disse que falaria mesmo com Putin. Na ocasião, o brasileiro afirmou o seguinte: eu recebo um telefonema, o Mauro me ligou ontem à noite, que o mesmo chanceler ucraniano pediu para eu falar para o Putin comparecer à Turquia. Eu, quando parar em Moscou, vou tentar falar com o Putin. Não me custa nada falar, ô companheiro Putin, vá até Istambul negociar, porra. Sabe? Não custa nada. Não custa nada. O porra não precisava. Que fica parecendo uma coisa meio assim, né? Porque não está claro ainda se o Putin vai para a Turquia ou não. Zelensky disse, só vou para a Turquia se o Putin for, senão também não vou. Aí eu falei para o Putin, Putin, eu não sei como é que fala essa palavra em russo. Não sei, quem fez a versão, como é que foi em russo. Né? Putin, vai lá, Porrovsky, não sei. Sim, deixou de ser palavrão, mas tá na hora de parar de errar. Acho que o governo acerta bastante em muita coisa. Eu tenho dito isso. Né? Começou a mudar de lado. Não me confundam com certos lixos que andam por aí. Né? É teu critério. E se extrapola o meu critério, eu venho aqui e falo. Eu tenho a sorte de ser pago para falar o que eu penso.
E assim não fica bom.